pena de morte. Parar, repensar. Para isso, eu quero recomendar um filme, Os Últimos Passos de um Homem, inspirado na história real de uma freira católica dos Estados Unidos que acompanha os últimos dias de um condenado no corredor da morte. O filme convida a uma reflexão radical, uma vez que o condenado, interpretado magistralmente por Champagne, é o que se pode chamar de escória da humanidade. Racista, nazista, estúpido, violento e culpado de estupro e assassinato a sangue frio. Se fosse considerado critério de merecimento, ninguém merece mais do que ele a pena capital. Mas a freira, papel que deu a Susan Sarandon o Oscar de melhor atriz em 1995, consegue enxergar por trás de todo aquele ódio e maldade um ser humano. E para ela, as pessoas valem por isso, porque são humanas. E é possível e preciso resgatar essa humanidade sepultada sob toneladas de violência e brutalidade. Veja o filme. Tire suas próprias conclusões. Eu tenho as minhas. Penso que a pena de morte, além de não resolver o problema da violência, é desumana e desumanizante. Um retrocesso no nosso processo civilizatório, que começou com a lei do talião, aquela do olho por olho, dente por dente. Chegou ao Tribunal do Júri, às Cortes de Justiça, como nosso Supremo Tribunal Federal. Com essas instâncias e mecanismos, mesmo com todos os seus defeitos, aprendemos que fazer justiça é uma coisa, promover vingança é outra muito diferente. Ainda sobre a pena de morte, além de ineficaz do ponto de vista da sua intenção prática, que é reduzir a criminalidade, o ato de executar, ainda que legalmente, uma pessoa, poderia ser enquadrado em vários quesitos usados pela mesma legislação para caracterizar o chamado crime hediondo. A pena de morte é uma violência premeditada, levada a efeito por meios cruéis, recursos que impedem a defesa da vítima e é precedida de tortura física e psicológica, além de ser fruto de formação de quadrilha e associação para o crime, se juntarmos o júri, a promotoria, o juiz e a plateia. Nos nossos dias, tivemos uma experiência que deveria servir de luz para toda a humanidade, mas como aconteceu na África, o continente esquecido, nunca teve a sua dimensão devidamente considerada. Depois de décadas do regime oficial de segregação racial na África do Sul, que institucionalizou o racismo e a violência, eleições multirraciais e democráticas, em 1994, foram vencidas pelo Congresso Nacional Africano, sob a liderança de Nelson Mandela. Imaginava-se então que os negros, chegando ao poder com Mandela, que havia ficado 26 anos nas prisões do regime racista, levariam a África do Sul a um banho de sangue e de vingança. Mandela organizou uma comissão da verdade para apurar todos os crimes cometidos durante o apartheid e chamou o arcebispo anglicano Desmond Tutu para presidi-la. Ele aceitou, mas com uma condição, que o grupo fosse rebatizado de Comissão da Verdade e da Reconciliação. Lembrava ele um conceito budista que diz: o ódio nunca poderá ser aplacado pelo ódio. O ódio pode ser superado apenas pelo amor. A mesma mensagem encontramos nas palavras de Jesus, que conclamava a amar os inimigos. Outro grande pacifista do século XX, o Mahatma Gandhi, dizia: se a nossa opção de justiça for o olho por olho, dente por dente, acabaremos vivendo num mundo de cegos e de banguelas. Não são palavras vazias. Os homens que as disseram deram e dão sua vida por elas, fazendo opções duras, difíceis, mas eficazes. A alternativa do ódio, da vingança, conduz a uma espiral de mais ódio, mais violência e mais vingança, como temos visto em inúmeras situações na história, no passado e no presente de tantos povos. A pena de morte, repito, é um fracasso moral e civilizacional. É a barbárie oficial institucionalizada. E aqueles que a defendem, até eles sabem disso. Tanto que, hipocritamente, dos 10 fuzis usados pelos soldados na execução, apenas 3 usam balas de verdade. As outras são de festim. Assim, dizem os hipócritas, os soldados não saberão quem foi de fato
aquele que executou a vítima amarrada, vendada e indefesa. Volto a Desmond Tutu, o Nobel da Paz de 84, que diz: se você é neutro em situações de injustiça, você escolheu o lado do opressor. Sem perdão, não há futuro para o relacionamento entre indivíduos nem entre nações. Diante de um pelotão militar que tentava impedir uma passeata de pacifistas africanos, ele disse aos seus companheiros de manifestação: sejam gentis com os soldados. Eles precisam de nós para redescobrir a sua humanidade perdida. Redescobrir a humanidade perdida. Diante de tanta violência, nos sentimos ameaçados, acuados, esquecidos de que somos todos irmãos. Num cenário assim, é compreensível sentir o desejo de retaliar, até em legítima defesa, até de se vingar. Mas uma coisa é sentir, outra é consentir. A ira que por vezes nos envolve não pode nos dominar. Precisamos nos lembrar de onde viemos, quem somos e para onde vamos. A execução de Marco Archer, o assassinato de milhares de pessoas, os atos de terrorismo que nos deixam perplexos, os sentimentos contraditórios de medo, vingança, tudo isso em nós convidam a perguntar: quem vai nos ajudar a redescobrir a nossa humanidade perdida?